Direito notarial e registral, teoria geral. Vamos falar agora das serventias, que estão dispostas lá no artigo 5º da Lei 8.935. Na verdade, esse artigo fala explicitamente sobre os titulares das serventias, e ele diz: os titulares de serviços notariais e de registro são os tabeliões de notas, tabeliões e oficiais de registro de contrato marítimos, tabeliões de protestos e de títulos, oficiais de registro de imóveis, oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas, e os oficiais de registro de distribuição. E conforme foi lido, as serventias podem ser ofícios de registro ou tabelionatos. No caso dos ofícios de registro, eles fazem parte do sistema registral. Já o caso dos tabelionatos fazem parte do sistema notarial. No entanto, em todos esses casos, eles deverão respeitar o princípio da unidade, nos termos do artigo 26 da Lei 8.935. E ele fala: não são acumuláveis os serviços enumerados no artigo 5º, que acabamos de ler. Aí iniciou o parágrafo único, ele arremata: poderão, contudo, ser acumulados nos municípios que não comportarem, em razão do volume dos serviços ou da receita, a instalação de mais de um dos serviços. Portanto, podem ser acumulados nessas duas situações explícitas na lei. Os ofícios de registro contêm os oficiais, também conhecidos como registradores, que exercem uma atividade fim. Já os tabelionatos contêm os tabeliães, também conhecidos como notários, que exercem uma atividade meio. E os oficiais de registro ou registradores comandarão os seguintes registros existentes, que é o RTD, Registro de Títulos e Documentos, o RI, que é o Registro de Imóveis, o RCPJ, que é o Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o RCPN, que é o Registro Civil das Pessoas Naturais, e o RCPN também é conhecido como Ofícios da Cidadania, nos termos do artigo 29, parágrafo 3º da Lei 6.015. No entanto, esse parágrafo ele não altera o nome do RCPN, ele apenas diz que ele também é conhecido como Ofício da Cidadania. E nesse particular, nós temos no artigo 29, parágrafo 3º, que os ofícios de registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados na forma prevista em convênio, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas. Observe que ser considerado ofício da cidadania não é necessariamente o nome. Então, é preciso tomar cuidado. Portanto, nas aulas, nós continuaremos utilizando a nomenclatura RCPN. No entanto, caso você encontre essa nova nomenclatura, Ofícios da Cidadania, em algumas provas, você vai saber que está sendo referido ao Registro Civil das Pessoas Naturais. O RD, que é o Registro de Distribuição, e nesse registro nós podemos ter o distribuidor, que faz menção ao tabelionato de protestos e aos de notas, e ainda o ofício de distribuição, que faz menção a todos os registros e todos os tabelionatos. No entanto, esses dois serão estudados um pouco mais à frente, e eles são distintos. Por fim, em relação aos registradores, temos o registro de contratos marítimos. Já em relação aos tabelionatos de notas, que é comandado pelos tabeliães, nós temos o TCM, que é o tabelião de contratos marítimos, o TN, que é o tabelião de notas, e o TP, que é o tabelião de protestos. Com relação ao RCM, que é o Registro de Contratos Marítimos, e ao TCM, que é o tabelião de contratos marítimos, no país nós temos somente 3 comarcas que têm esses registradores e tabelionatos, e eles geralmente trabalham juntos, ou seja, são unidos, trabalham em um único local, que é no Rio de Janeiro, em Pernambuco e no estado do Maranhão. Eles somente registram embarcações acima de 100 toneladas, conforme determinação legal. No entanto, isso daqui a gente vai ver um pouco mais à frente.
E como nós lemos no parágrafo único do artigo 26, é possível a acumulação excepcional, que se dá por exceção, no caso, econômica ou de serviço. Ou seja, se não houver condições financeiras para manter a serventia aberta, ou se a quantidade de serviço for exagerada e essa serventia não conseguir atender de forma correta a população. Dessa forma, nós teremos dois tipos básicos de acumulação: a acumulação natural ou a acumulação legal. A acumulação natural também é chamada de acumulação legal porque se encontra explícita na Lei 8935, que é o caso do Registro de Títulos e Documentos e do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos do artigo 5, inciso 5º da Lei 8935. E o inciso 5 fala que os oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas. Portanto, temos os oficiais de registro e os tabeliães de títulos e documentos. E o registro de contrato marítimos e o tabelião de contrato marítimos, nos termos do artigo 5º, inciso 2º da Lei 8935, e o inciso 2 explicitamente fala os tabeliães e oficiais de registros de contratos marítimos. Daí temos também a acumulação legal, que pode ser histórica, por direito adquirido, nos termos do artigo 49 da Lei 8935, que diz que quando da primeira vacância da titularidade de serviço notarial de registro, será procedida a desacumulação nos termos do artigo 26, que fala justamente do princípio da unidade, ou seja, da não cumulatividade. E ainda temos a acumulação legal com base na legislação estadual. E aqui no estado de São Paulo nós temos o RCPN com o TD, o RCPN com o RI, o RCPJ com o RI e o TD. E aí nesse caso nós podemos ter todas as serventias. Temos ainda o TN e o TP, ou ainda o TN e o RI. No entanto, essa junção entre TN e o RI é muito criticada. E embora pareça claro o que os artigos anteriores dizem, por conta de alguns estados tentarem fazer a acumulação ou a desacumulação, ou a anexação e a desanexação com cartórios não vagos, o CNJ, no artigo 7º da Resolução de número 80, determinou que somente os serviços vagos poderiam ser acumulados e desacumulados, ou anexados e desanexados.